Olá, meus amigos aqui do canal Sotanar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, neste vídeo eu estarei dando sequência ao estudo que iniciamos em um vídeo anterior, onde nós falamos sobre o casamento antes do pecado. Neste vídeo aqui, nós iremos falar sobre o casamento após o pecado, certo? Então, eu gostaria de convidar você a tomar a sua Bíblia em mãos para nós podermos falar deste tema, que é um tema tão importante, o casamento. Certo? Amigos, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal a inscrever-se em nosso canal e também ativar o sininho das notificações, tá certo? Bom, amigos, vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abri-la aí em Gênesis, certo? Vamos abrir aí, abre em Gênesis capítulo 2. Inicialmente, vamos ler Gênesis capítulo 1, tá? Para nós entendermos aqui uma questão muito importante a respeito do casamento. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e nós pegamos o verso 27, vai dizer assim, ó: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, amigos, primeiramente, o que nós observamos aqui é que a ordem para o casal, primeiramente, o homem e a mulher, ambos são criados à imagem e semelhança do Criador, à imagem e semelhança de Deus. E o segundo ponto é que é dito para que ambos cresçam, multipliquem-se e governem sobre o restante da criação. Ou seja, eles deveriam cuidar do restante da criação. Este é um ponto muito importante, certo? O segundo que nós observamos aqui relacionado ao casamento, nós vimos em nosso vídeo anterior, aonde Deus, então agora, vai aqui em Gênesis, no capítulo 2, do verso 18 até o verso 24, vai dar uma auxiliadora para Adão, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E nós já falamos sobre essa expressão e fizemos algumas considerações ali muito importantes, certo? O que eu gostaria de observar com você neste momento é o seguinte: nós percebemos no relato da criação que homem e mulher têm um papel de multiplicar-se, ou seja, eles teriam relações sexuais, seriam ali felizes com isso. Nós percebemos no relato aqui de Gênesis capítulo 2 que Deus incentivou e Deus trabalhou para que o homem tivesse desejo por sua esposa, portanto, o desejo, o carinho e essa vontade de estar próximo e ter relações é algo que fazia parte da vontade divina para o casal após o casamento, certo? Então isso é muito importante de ser observado. Por quê? Porque, veja, o homem na criação, ele tem um papel muito importante, que é o de cultivar o solo. E isso é interessante para vocês observarem algo relacionado ao casamento. Porque se nós pegarmos Gênesis 2,15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então o homem ele tinha um papel de cultivar o jardim, de guardar ali, certo? E isso é interessante porque quando a queda acontece, ou a queda de Adão e Eva acontece, e nós olhamos no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, ó: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores, darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então perceba, olha só que interessante, amigos. Geralmente, quando nós falamos da questão da gravidez, das dores da gravidez, nós olhamos para este texto aqui.
e isso está correto. O texto de fato está dizendo que a mulher teria dores ali. Só que eu gostaria de avançar um versículo com vocês para fazer uma consideração. E o versículo é o verso 17, aonde diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, por que isso é interessante, amigos? Porque na língua portuguesa, uma palavra que foi traduzida de forma diferente. É dito que a mulher daria a dor em meio a sofrimentos, E o homem cultivaria a terra, o homem teria o seu alimento da terra em meio a fadigas. Só que essa palavra no hebraico ela é a mesma. É a palavra yetzavon. Yetzavon é a palavra para dor, pesar. Ou seja, a mulher daria a luz em meio à dor, em meio a pesar. E o homem colheria da terra em meio à dor, em meio a pesar. Então veja, a dificuldade que recai sobre a mulher após o pecado não é diferente daquela que recai sobre o homem. Ambos teriam o mesmo desafio e as mesmas complicações após o pecado. E isso tem muito a ver com o casamento, porque veja, lembre-se daquilo que eu disse inicialmente. Nós lemos o primeiro versículo que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, e também lemos o 28, porque o que dizia lá? Dizia que a mulher e o homem deveriam multiplicar-se, ou seja, no papel da mulher de se multiplicar, ela teria problemas, ela teria problemas ali, porque ela teria pesar, dor e tudo mais. Então veja, dentro do casamento, após o pecado, ela teria esse problema. Mas veja que aqui uma coisa está implícita e precisa ser notada. Embora houvesse esse desafio, o plano de Deus original não se alterou. O plano de Deus original ainda continua. Um outro ponto interessante é que o homem, ao obter da terra o seu alimento, ele também teria dor e fadiga. E por que isso é interessante? Porque no capítulo 2, versículo 15, é dito que o homem foi colocado no Éden para cultivar o Éden. Então veja, a função que o homem também tinha anterior ao pecado, tá? Ela continua, só que agora com um outro aspecto que é os desafios ali de uma terra pós-pecado. Então veja, quando nós olhamos o retrato que é feito do homem e da mulher na criação, nós percebemos que após a criação, o intuito de Deus para o casal continua o mesmo. Porém, agora existe o desafio de levar uma vida após o pecado. Então, nada muda. E eu já vou demonstrar isso para vocês na história de Noé. Agora, um ponto muito interessante de se observar é o seguinte: quando nós olhamos para o capítulo 3, no verso 23, diz assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então veja que agora, de novo, é mencionado que Adão vai lavrar a terra, mas a terra que Adão vai lavrar é fora do Éden. Mas perceba, é fora do jardim. Perceba que interessante isso. O Adão tinha um papel de lavrador antes da queda, mas após a queda isso não muda. Ele vai continuar a lavrar, ele vai continuar a cultivar, a plantar e etc. para obter sustento e alimento. Então veja, nós percebemos aqui que existe uma continuidade no plano original de Deus após o pecado. Um outro ponto interessante de ser observado neste sentido é o seguinte: Gênesis capítulo 2, verso 28 é aquilo que se chama na análise literária do texto
de anúncio de enredo. O texto de Gênesis ele faz um anúncio que vai percorrer o livro de Gênesis posteriormente. E qual é o anúncio? E ele vai nos ajudar a entender, então, aqui a questão do casamento. O anúncio é: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, qual é a ordem? A ordem é para encher a terra. Quando o homem cai em Gênesis 3, então o verso que nós acabamos de ler diz que a mulher teria problemas após para dar à luz e também, consequentemente, após dar à luz por causa do pecado. E isso já fica evidente logo no capítulo 4 do livro de Gênesis. Por quê? Porque é dito que ela tem 2 filhos ali. Ela tem Caim, que é o primogênito, e depois vem Abel, que é o mais novo. E aí Caim já vai matar Abel. Aqui você já tem um problema, porque agora você perceba, a ordem para crescer e multiplicar-se tornou-se um desafio, porque agora tem a morte, tem um elemento morte. Já os primeiros filhos de Adão e Eva mencionados aqui no Gênesis, eles já vão aí ter complicações a ponto de que um vai morrer. Então perceba, o plano continua, porém os desafios pós-pecado aparecem. Então agora o primeiro filho vai matar o filho mais novo. E isso é latente na genealogia de Caim, porque quando nós pegamos ali, nós vamos ter Lameque, que vai matar 2 pessoas. Então, quando nós analisamos o livro de Gênesis cuidadosamente, nós percebemos que esses elementos, eles nos demonstram que aquele anúncio de enredo, aquele mandamento da criação, digamos assim, de crescer e multiplicar, ele é um desafio agora para a humanidade, porque existe homicídio, existe morte. E isso se complica no capítulo 6 de Gênesis, porque no capítulo 6 de Gênesis, ali no versículo 5, o Senhor declara que todos os desígnios do coração do homem eram maus. E ao ele dizer que todos os desígnios do coração do homem eram maus, somente um homem acha graça aos seus olhos. Este homem é Noé. E Noé agora é chamado para construir uma arca, porque viria um dilúvio. E esse dilúvio destruiria a terra. Então veja, agora mais um desafio se tem. Porque se a ordem da criação é crescer e multiplicar-vos, agora Deus vai destruir a terra com toda a humanidade que havia se multiplicado. Você vai percebendo dentro do livro de Gênesis, se nós fizermos essa leitura cuidadosa, então perceba, o plano de Deus não alterou-se, mas os problemas aparecem por causa do pecado. Aqui, antes de avançar para frente e falar de Noé e sua família, eu gostaria de mencionar um detalhe muito interessante. Por quê? Porque Noé, ele é uma espécie de Messias na Bíblia hebraica. Ele é um tipo do Messias. E se você pega o verso 29, diz assim, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja, aqui quando é dado o nome de Noé pelo pai dele, há uma alusão claríssima ao texto de Gênesis, lá pós-queda, aonde é lançada uma maldição lá, tá, digamos assim, sobre Adão e sobre Eva. Ou melhor, para ser mais específico e mais claro, a maldição não recai necessariamente sobre eles, tá? A maldição cai sobre a terra e cai sobre a serpente. Porém, eles sofrem as consequências da maldição. Então, veja, a cobra é amaldiçoada e a terra é amaldiçoada, mas eles sofrem as consequências dessa maldição, para ficar mais claro. Certo? E aí, olhem que legal, amigos. Quando nós lemos aqui o verso 29 de Gênesis 5, diz que em fadigas, né? Olha só,
pois lhe deu o nome de Noé. E é interessante porque o nome Noé é Noah, em hebraico, que significa descanso. Então o nome de Noé tem tudo a ver com o que se espera dele. Se espera que ele traga descanso, Noah, ok? E aí ele vai dizer assim, ó, pois, agora eu vou ler, só que eu vou ler o nome dele em hebraico, para que você então pegue aqui a tônica do texto. Pois lhe deu o nome de Noah, descanso, dizendo, olha só, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Então, se esperava que Noé desse descanso, consolasse o povo das fadigas das mãos. E aqui a palavra que aparece aqui é itzavon, é a mesma que aparece lá no capítulo 3, quando diz que Eva daria à luz em meio a itzavon, a dores, e Adão colheria da terra em meio a itzavon, a dores. Então, espera-se que Noé dê descanso para a humanidade no que diz respeito a estas complicações. E isso é importante de ser observado, ok? Então, aí nós já temos aí uma característica de Noé muito importante que o texto evoca. Só que aí quando nós chegamos no capítulo 6, nós percebemos que a maldade se alastrou e agora, como eu havia mencionado, vem o dilúvio e o dilúvio vai acabar com a humanidade. Um ponto interessante que eu gostaria de avançar com vocês, teríamos muitas coisas para mencionar, mas eu gostaria de avançar, é o seguinte, quando você pega o capítulo 9, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo, e ele continua. O que acontece? Você percebe que Noé, a crosta terrestre, então, foi varrida pelas águas do dilúvio, o povo antediluviano foi destruído, mas quando Noé sai da arca, já é dado uma ordem para ele. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem que é dada no jardim do Éden para Adão e Eva. E aqui eu torno a repetir o que eu já disse anteriormente. Embora o pecado tenha mexido no plano original, tenha trazido complicações para o plano original de Deus para o casamento, o plano de Deus original para o homem e a mulher ainda continua o mesmo. E é interessante o que quando nós observamos isto aqui. Porque quando nós avançamos na narrativa do Gênesis, e nós vamos para Gênesis capítulo 11, o povo da Torre de Babel, eles constroem uma torre para não serem espalhados por toda a terra. Diz assim, vamos construir uma torre para que nós possamos ter acesso a Deus, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E é interessante que quando Deus confunde as línguas, eles são espalhados por toda a terra. Um eco de Gênesis capítulo 1, porque em Gênesis capítulo 1, o que Deus disse? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. E curiosamente, quando vem na sequência, é Gênesis 12. Gênesis 12 vem com quem? Com Abraão. E o chamado de Abraão é, Abraão, sai da casa da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então veja que o plano de Deus é sempre um plano universal, por meio do casamento, por meio do homem, tá? E consequentemente de sua mulher, por meio do casamento, é abençoar a terra, é encher a terra. Ok? Então, quando nós observamos o fluxo narrativo do livro de Gênesis, com cuidado, o que nós percebemos claramente é que Deus tem um plano original para o homem, e esse plano é homem e mulher, e após o pecado, continua o plano para homem e mulher, continua o casamento. E embora vai existir desafios para este casamento, certo? Vai haver desafios para este casamento. O plano original ainda é homem e mulher trilhando
o caminho de Deus, a vontade de Deus. Nesse momento aqui da história do povo de Deus com Deus, o desejo de Deus para este casal, claro, além de viver juntos, se amarem e etc., eu já mostrei no capítulo, no primeiro vídeo, quando eu estudei ali com vocês, o capítulo 2, que o desejo de Deus para o homem era que o homem tivesse desejo por sua mulher, cuidasse de sua mulher, e isso fosse recíproco, ok? Então, já falei disso. Então, nós percebemos que após o pecado não existe uma mudança. E aí finalizando este estudo, eu vou postar um outro estudo, tá? Falando sobre Deuteronômio 24. Finalizando esta parte, onde nós falamos aí de Gênesis, eu gostaria agora de aplicar este estudo que nós fizemos aqui à nossa realidade hoje, tá? No casamento existem desafios. Eu sou casado, tá aqui a minha aliança, e todas as pessoas que são casadas, elas sabem que existem desafios no matrimônio, certo? Isso não é novidade para ninguém. O que talvez seja novidade para algumas pessoas é que o matrimônio é um desejo divino para que homem e mulher vivam juntos, independentes das lutas e dos desafios. Porque, ao que parece, hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem facilidades. Então, veja, quando começa a acontecer alguns problemas, facilmente, vou usar uma linguagem bem popular, se abandona o barco. E não é isso que deve ser feito pelos cônjuges quando os desafios vêm. Isso é o que o texto bíblico nos apresenta. Então, se dentro do seu casamento você enfrenta desafios, é bom você procurar uma ajuda profissional. Primeiro você conversar com Deus, né? Buscar sabedoria do alto para você poder lidar com estes desafios e também buscar, se assim necessário, ajuda externa, como do seu pastor e talvez, se necessário, de um profissional da área, certo? Agora também é necessário observar o seguinte: dentro do contexto que nós vivemos hoje social, há um debate muito grande e o feminismo falando, né, a muitos jovens e a muitas mulheres, e essa ideia do empoderamento feminino, e tende-se a fazer uma leitura do texto bíblico taxando o texto bíblico de machista. E eu vou demonstrar para você, historicamente, poderia citar várias fontes, mas eu vou citar um textinho curto que eu creio que já vai ajudar bastante nesse sentido, a vocês perceberem que na época do texto bíblico não era assim. E acusar o texto bíblico de machista e etc. é um anacronismo, certo? Então, deixe-me pegar, eu estou aqui com um comentário histórico-cultural, tá certo? Da Bíblia hebraica. E eu vou ler aqui na página 37, até deixei grifado, o seguinte, tá? Diz assim, o John Walton diz assim: a dominação da mulher pelo marido, embora evidente em alguns casamentos, não era o padrão ideal para os casamentos da época. Ambos tinham seus papéis, ainda que os direitos legais relacionados a contratos, posse de propriedades e direitos de herança fossem prioritariamente controlados pelo homem. Então, o que o Walton coloca muito bem é que não havia essa ideia, né, que se tem hoje e tudo mais, de que a mulher era dominada pelo marido e tudo mais, embora isso poderia acontecer em alguns casamentos, essa não era a regra no mundo antigo. Muito pelo contrário, não era esse o ideal para os casamentos. E é interessante o quê? Né? Hoje se fala muito que a mulher deveria sair para trabalhar fora, para ganhar o mundo e etc. E não é errado a mulher trabalhar fora, a mulher adquirir, né, o sustento também, adquirir as suas coisas, ter o seu trabalho próprio, ter as suas conquistas pessoais.
E isso é interessante porque dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, contexto onde a Bíblia foi escrita, o contexto mesopotâmico, a mulher trabalhava junto com o homem para garantir o sustento da casa. Então, isso é muito interessante. Perceba que essa ideia de que o homem trabalha fora e o homem provém o sustento e a mulher fica dentro de casa, encirrada, cuidando dos filhos, etc., não que haja algum demérito. Se a mulher e o marido entrarem em um consenso e os dois acharem que isso é importante e que isso será bom para a vida conjugal, eles sabem de sua vida conjugal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa ideia, tá, que é apresentada por aqueles que atacam a fé bíblica, de que então essa estrutura, homem trabalhando fora, tendo poder, subjugando a mulher e a mulher dentro de casa como coitadinha, ela é inferida anacronicamente para o texto bíblico. Porque na época em que os textos bíblicos foram escritos, não era assim. Tá? Na antiga Mesopotâmia, homem e mulher trabalhavam juntos. Tá? E diga-se de passagem, trabalhava-se no campo, era trabalho braçal mesmo, não era trabalhinho simples. Então, isso já nos diz muito, porque, veja, hoje existe uma filosofia feminista de empoderamento feminino e tudo mais. E de forma irônica, eu coloco aqui que carregar saco de cimento ninguém quer. Então, nós percebemos que é uma tentativa satânica de perverter aquilo que tem sido a orientação divina desde os primórdios para a humanidade. Então, carregar saco de cimento ninguém quer, carregar pedra ninguém quer. Só que no mundo antigo, direitos iguais queriam dizer os dois sustentam a casa juntos e os dois trabalham juntos. E naquela época, os dois trabalharem juntos, tá? Significava os dois trabalharem no campo. É evidente que hoje existem muitas mulheres que trabalham mesmo na construção, são pintoras, etc. Parabéns para essas mulheres, são grandes guerreiras. Não estou falando para essas pessoas, não tem nada a ver. Quem trabalha fora e luta pela vida, parabéns. Deus seja louvado por isso. Mas o que eu quero dizer é referente a um nicho da sociedade que tem vendido uma ideia distorcida a respeito da mulher para as mulheres. E esse nicho são as feministas. Porque ao se falar do casamento e da mulher, se coloca uma coisa assim, a mulher precisa assumir o poder, a mulher precisa ter direitos iguais. Só que no mundo antigo, ter direitos iguais também dizia respeito a ter compromissos iguais e assim por diante. Então, logo, essas que têm esse discurso deveriam trabalhar na obra também. Interessante é que essas não querem esse tipo de trabalho. Não é interessante? Amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste nosso estudo, tenham gostado deste nosso vídeo. Lehitraot, até a próxima.